Domingo à tardinha, o prédio se aninha no seu coração. Venha juntar-se a nós, soltar sua voz, uma bela oração. Cante com brilho o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Domingo à tardinha, o plano maior se avizinha. O encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a fronteira oferece, irmãos dos dois lados, no amor encarnados, cantando, orando e vibrando na hora da prece. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Venha no ar do seu canto uma estrofe ao irmão que mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Anunciando a presença de Deus. Boa tarde, meus queridos irmãos. Boa tarde, minhas queridas irmãs. Vamos dar início a mais uma hora da prece. Hoje, o quarto domingo do mês, dia 28 de junho, buscando juntos, estudar um pouco o Evangelho do Mestre Jesus e estudar o Livro dos Espíritos, que possamos serenar nossos corações, nos tranquilizarmos, sermos abraçados e acolhidos por Francisco de Assis, o nosso patrono da nossa belíssima casa, apesar de estarmos virtualmente nos conectando, mas estamos juntos em pensamento na nossa casa amorosa, acolhedora, Centro Espírita Francisco de Assis. E eu convido a todos nesse momento, para iniciar nossas atividades, a elevarmos os nossos pensamentos em uma prece ao nosso Criador. Deus de infinita bondade e misericórdia, te agradecemos pela vida, pela oportunidade que temos neste momento de estarmos unidos em pensamentos, buscando os ensinamentos do teu Filho maior, do nosso Mestre Jesus, buscando o entendimento das tuas leis e, de alguma forma, nos conectando a ti,
atrás, buscando o teu pensamento, o teu amor, a tua luz, a tua força divina. Que a paz esteja em nossos corações e acalente todos aqueles que sofrem nesse momento. Obrigado, Senhor, ser conosco hoje e sempre. E dando sequência às nossas atividades, eu vou fazer uma pequena leitura e posteriormente o Michel fará a leitura do Evangelho, né? O tema será a melancolia, e a Nilza, que estará substituindo o nosso saudoso e querido William, fará as leituras das questões do Livro dos Espíritos, que vai versar sobre perispírito. Hoje nós vamos trazer a leitura do livro Episódios Diários, psicografia de Divaldo Franco, o espírita Joana de Ângeles, sua guia. Nós vamos fazer a leitura do item 8, que fala sobre hora vazia. E Joana nos diz o seguinte: cuidado com a hora vazia, sem objetivo, sem atividade. Nesse espaço, a mente engendra mecanismo de evasão e delira. Cabeça ociosa é perigo à vista. Mãos desocupadas facultam o desequilíbrio que se instala. Grandes males são maquinados quando se dispõe de espaço mental aberto. Se, por alguma circunstância, surge uma hora vazia, preencha com uma leitura salutar ou uma conversação positiva, ou um trabalho que aguarda oportunidade para execução, ou uma ação que te proporcione prazer. O homem, quanto mais preenche os espaços mentais com as ideias do bem, mediante o estudo, a ação ou a reflexão, mais aumenta a sua capacidade e conquista mais amplos recursos para o progresso. Estabelece um programa de realizações e visitas para os teus intervalos mentais, as tuas horas vazias, e te enriquecerás de desconhecidos tesouros de alegria e paz. Hora vazia, nunca. Por isso nós estamos aproveitando essa hora para a hora da prece, né? Joana nos coloca a pensar que a gente precisa estar sempre em movimento, em pensamento e em ação, né? E nos momentos que a mente vagar, às vezes a meditação até pede que a gente tenha a mente, né? Mas na hora de meditar é que você desligue a mente, ela entre no estado de serenidade, né? E não você ficar em vigília e com isso estar com a mente vazia, porque como ela diz, né? Nesse espaço com certeza entrará pensamentos que não serão benéficos à nossa trajetória de progresso. E como o Evangelho vai falar sobre melancolia, que versa, né? Que é uma saudade que em alguns momentos aflige, e normalmente são nessas horas vazias que essa saudade toca, que a gente possa ter os preenchimentos de todas as horas, assistindo talvez, né, o desenrolar da hora da prece, quando tivermos com tempos livres para pensar um pouco na vida. Então vamos assistir a hora da prece, vamos colocar nossos pensamentos em atividade, né? Não vamos deixar essas horas vazias tomar conta das nossas mentes. E espero que tenhamos uma reunião de muita paz, de muita serenidade, de muita luz, com muita vibração em amor, que o Mestre Jesus nos propicie. Agora vamos ter uma música do grupo musical, em seguida o Michel fará a sua apresentação. Muita paz a todos, que Deus nos ilumine e até a próxima. Oh
meus amigos, estamos aqui hoje para o nosso Evangelho, aqui na nossa Hora da Prece, em Francisco de Assis. Sempre bom estarmos todos juntos aqui, irmanados, nesse tema tão radiante para nós, né? São as verdades imortais trazidas pelos nossos amigos da espiritualidade. O Evangelho de hoje é no capítulo 5, item 25. Chama-se A Melancolia. Tema bem em voga, né? Diante dos cenários pandêmicos que estamos vivendo hoje, a melancolia, o pessimismo, a não vontade de viver, a perca da alegria de viver, são temas impactantes que nos cercam. Diante de tantos desafios que a própria vida nos impõe. Mas os Espíritos têm algo a nos dizer com relação a isso, uma mensagem de otimismo, de alegria, de confiança na Boa Nova, de confiança no Evangelho de Jesus Cristo, que veio falar que depois dessa vida tem outra vida. E ele mesmo disse: coragem, eu venci o mundo, vós também podeis vencer. Vamos iniciar aqui, capítulo 5, item 25, a melancolia. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão. Em vão fazem esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. O que é que esse espírito quer dizer, né? Que muitas vezes aquele estado de abatimento, de melancolia, aquele sentimento de não pertencimento ao mundo, aquela sensação de que tem algo que está faltando, não me sinto pleno, não me sinto satisfeito, né? O que está aqui no mundo não me satisfaz. Muitas vezes é o espírito, note bem, o espírito imortal, não essa carne, que está querendo sair desse mundo, não está aceitando a situação social, geopolítica, antropológica, antropomórfica que nós estamos vivendo aqui. O espírito quer partir, quer voltar para onde ele veio. Mas o espírito diz que isso pode causar abatimento do corpo, lassidão, né? Aquela depressão no corpo, né, que a pessoa sente, aquela falta de ânimo, falta de apetite. Mas não é isso que os espíritos querem incentivar. Ele vai explicar o porquê dessas coisas agora, aqui, continuando. Crede-me, resisti com alegria, com energia, a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Vontade de quê? Vontade de viver, a vontade firme. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo. E, agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhes pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos que, durante o vosso degredo à terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se, no curso desse degredo, provação, exonerando-vos dos vossos encargos sobre vós, desabarem os cuidados, as inquietações, as tribulações,
Sede fortes e corajosos para suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, que, jubilosos por ver-nos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux. Extraordinário, né? O Espírito quer dizer aqui que nós devemos resistir a essa sensação de inépcia, de incapacidade, de falta de vontade de viver aqui, que jamais devemos abandonar o mundo pela porta do suicídio, pelo interrompimento da vida que não nos pertence, mas pertence a Deus. O Espírito alerta que nós devemos enfrentar com alegria, pois a alegria plena, ininterrupta, ainda não é desse mundo. Jesus Cristo mesmo falou: meu reino não é desse mundo, ou ainda não é desse mundo. Né? Estamos em construção, estamos em labuta, estamos atravessando tribulações, que são arranjos espirituais necessários para separar à direita os que querem andar com Cristo e à esquerda os que irão se despedir da terra para outros mundos primitivos que irão recomeçar novamente como ensino que vai reconduzir novamente as trilhas do infinito e não as trilhas da imperfeição. Então, meus amigos, o Espírito faz questão de frisar: Deus vos envia espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva. Ou seja, existe sim a felicidade reservada para nós. O nobre espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, lá no finalzinho do livro, ele fala que a única fatalidade a qual o homem está destinado é ser feliz. É a felicidade. Porque todo esse arranjo de coisas que nós estamos vendo, presenciando, é para nos transformar em melhores versões de nós mesmos, percebe? Como a gente vai sair da inércia mental, espiritual, se a gente não atravessar certas situações, pular por cima, fazer força para sair dali e nos percebermos fortes, que nós somos capazes de dar conta daquilo? Como é que nós vamos aprender a ser fortes se não praticarmos a ser fortes? Deus não faz nada na inércia parada. Nada no universo está parado. Nem o oceano fica parado o tempo todo. Nem a água de um rio fica parada o tempo todo. No entanto, os locais onde a água fica parada, ela fica, via de regra, imprópria para o consumo humano. Porque ali ficará propício o desenvolvimento de vírus e bactérias que vão cada vez mais tomando aquela água e deixando mais imprópria, mais inepta para consumo. Ao passo que uma água fresca de uma cachoeira, ela se torna cada vez mais apta a consumo, aquela água fresca de fonte. Uma fonte viva que brota da terra, percebe que é o tempo todo em movimento, sempre se renovando. Quanta força aquela água precisa fazer para sair lá das crostas da terra para finalmente ganhar a superfície, indo contra a lei da gravidade. Repare que há um esforço empregado. Tudo exige esforço, meus amigos. O Espírito está nos convidando a empregarmos olhos de ver, ouvidos de ouvir, um esforço para reconectarmos na esperança que depois dessa vida temos outra vida, que Deus é um só, que Jesus Cristo é um só, que a verdade lá em cima, nos páramos superiores, é uma só. Por enquanto nós vamos juntando os nossos pedaços de verdade,
das nossas experiências e nos conectando com a verdade única que é o próprio Deus. Por isso, ao se sentir melancólico, desgastado, recordai das palavras do Mestre Jesus, que disse: Vinde a mim, todos os que estão cansados, e eu vos reanimarei. Eu sou um bom pastor. Crede em Deus, crede também em mim. Palavras do Cristo. Ele nos convida ainda mais. Se no curso desse degredo ou provação, exonerando-vos dos vossos encargos sobre vós, desabarem cuidados as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Deus não permite que algo aconteça conosco sem que nós tenhamos plena capacidade de suportar. Se faltar capacidade, ou Deus reduz o peso, ou Deus manda mais ajudadores para nos suportar nessa tarefa. É um momento, meus amigos, de enfrentarmos a melancolia, não no sentido de relegarmos a última gaveta, não. Aí não é enfrentar, aí é pôr de lado para ela ir se resolvendo depois, né? Contudo, nós temos que ser fortes e corajosos. Enfrentar, olhar o que está à frente. Lançar luz. Aquilo que eu não dou conta, eu vou lançar o meu lado luz em cima, que é o meu lado que já compreende com razão as coisas. E eu vou empregar esforço em mim mesmo, onde eu posso me melhorar durante a caminhada naquela questão. Muitas vezes, meus amigos, basta um esforço a mais. Sabe aquela expressão, nadou e morreu na praia? Nós estamos nadando num oceano encapelado e as forças nos ameaçam faltar, mas nós olhamos assim e vemos que mais à frente está a margem e de repente não vemos mais e resolvemos entregar as forças. Quando menos esperamos, estaríamos a poucos metros da margem. Se tivéssemos nadado um pouco mais, teríamos alcançado. É disso que se trata, meus amigos. É de fazer um esforço a mais. De enfrentar a melancolia, o desânimo, com coragem. E a coragem, nós já sabemos, não é a ausência de medo. É fazer o que deve ser feito apesar do medo. Isso é mostrar coragem. E fazendo isso com Jesus, com fé, com perseverança, com aquela confiança, ainda que mínima, pois Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos dizer àquele monte, lança-se para lá, e ele se lançaria. Ou seja, com Jesus, uma fé do tamanho de um grão de mostarda já é o suficiente para acender aquele fogo da fé. E conseguimos atravessar com firmeza, coragem e vontade de viver. Vale a pena, meus amigos. Olha o que o Espírito fala mais a respeito para reforçar. Se nós assim o fizermos, entre troncos e barrancos, se cair, levanta, mas o que importa é ir em frente. Se a gente perseverar, ele diz que isso irá nos conduzir à companhia dos amigos espirituais, por quem sentimos falta, né? Dos quais choramos, e que, jubilosos por nos ver enfrentando a vida com coragem e alegria de viver, nos estenderão os braços a fim de guiar-nos a uma região inacessível às aflições da terra, para os mundos felizes. Né? Vale a pena, meus amigos. Vale a pena atravessarmos todos esse processo, pois quando chegar o momento em que ele fala que Deus enviará o seu anjo para nos tirar dessa veste carnal, nós sairemos daqui jubilosos, luminosos, como diria Allan Kardec, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Aportaremos no plano espiritual
com muito mais luz do que portávamos quando chegamos aqui. Porque esse foi o objetivo da gente chegar aqui. Nós estamos no palco do mundo, no palco da vida. Eu não estou Michel, eu não sou Michel, eu estou Michel nessa vida. Mas eu existo desde sempre, quando Deus me criou. Você existe desde sempre, quando Deus te criou, a partir dali. Vamos fazer um exercício mental. Se por acaso nos sentirmos sós, desamparados aqui nesse universo, quem nos criou? Não foi o próprio Deus? O próprio autor do amor, o autor da misericórdia? Se Ele, na sua máxima consciência, como supremo arquiteto do universo, nos concitou a viver, no momento que Ele pensou na gente e nos criou, naquele momento, você, e eu olho bem para você e digo, você foi objeto de atenção do próprio Deus na hora que Ele te criou. Quando Ele te fez, Ele sorriu. Quando Ele te fez, Ele te abonou a vida. E Ele sabe que você está aqui para ser feliz. Então, enxuga a lágrima. Ergue a cabeça. Você é filho de Deus. Você é um ser eterno. A felicidade te aguarda. Força, fé, perseverança. Pois a única fatalidade, como diria o Espírito Emmanuel, a qual estamos fadados, é a sermos felizes. Perseverança, meus amigos. O Cristo está no leme da embarcação. Nós finalizamos aqui o nosso Evangelho, querendo frisar bastante essas palavras que os Espíritos querem nos dizer. A felicidade pode não ser ainda desse mundo, mas como é nos mundos felizes, onde predomina para sempre a felicidade. Mas ela pode ser alcançada aqui em diversas maneiras, porque nós temos momentos felizes. Nós alternamos, né? Mas quando um momento feliz vir, nós devemos aproveitá-lo, sorvê-lo, porque é delicioso ser feliz. E quando esse momento passar aqui na caminhada, que chegar os desafios, a gente pode, exercendo fé, confiança no futuro, sentir aquela felicidade brotando de dentro, de que eu sou filho de Deus, eu sou imortal, isso aqui está vindo para me ensinar algo. Então eu vou com fé, com alegria de viver para cima daquele desafio. E quando superar aquele desafio presente, que é para a minha evolução, para o meu aprendizado, para o meu crescimento espiritual, eu vou gerar mais um momento feliz para mim aqui na Terra. E vou sedimentar nos planos acima da Terra mais um pavimento em direção à felicidade eterna no plano espiritual. Então, meus amigos, nós queremos encerrar aqui pedindo a Deus e a Jesus as bênçãos sobre todos aqui na Terra. Queremos pedir que o Senhor Jesus Cristo reforce a nossa fé, que Ele esteja presente nos corações, que Ele seja sentido, percebido, ouvido no imo das nossas almas. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos. Até a próxima. Quando muitas vozes cantam aos corações, as canções que sempre fazem refletir, nossas almas se completam em vibrações. As palavras são levadas através do som que coa e faz soar.
se concentre sempre lá. São as pessoas e nesse instante o importante é ver nosso irmão nos brindar com sua voz e no grande coro falar com Jesus. A mensagem do acorde é trazer condições de despertar e mostrar que o seu sonho pode ser real se você acreditar que a gente pode amar e ser feliz. Os acordes que compõem essa canção nós queremos lhe dizer que você pode mudar a sua vida. Acredite em você, porque verá um novo amanhecer. Nossos braços se apertam sempre mais. Cada um doa de si com emoção. Os problemas são esquecidos nessa hora. Nossas mentes se concentrem sempre lá. São as pessoas e nesse instante o importante é ver nosso irmão nos brindar com sua voz e no grande coro falar com Jesus. A mensagem do acorde é trazer condições de despertar e mostrar que o seu sonho pode ser real se você acreditar que a gente pode amar e ser feliz. Os acordes que compõem essa canção nós queremos lhe dizer que você pode mudar a sua vida. Acredite em você e verá um novo amanhecer. Olá, meus amigos, boa noite. É sempre um prazer estar aqui, né? Com muita gratidão, compartilharmos mais um momento aqui na hora da prece. E hoje a gente vai falar um pouquinho, trazendo o Livro dos Espíritos, né? A abordagem sobre o perespírito, né? O perespírito. Então, no capítulo 1, que ele traz aqui as perguntas 93 até a 95, né? Allan Kardec vai fazer algumas perguntas aos espíritos que nos esclarece. Então, vamos começar. Na pergunta 93, nós temos:
O espírito propriamente dito está a descoberto ou está, como pretendem alguns, envolvido de uma substância qualquer? E aí os espíritos respondem: o espírito está revestido de uma substância vaporosa para ti, mas ainda bem grosseira para nós. Muito vaporosa, entretanto, para poder se elevar na atmosfera e se transportar para onde queira. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório que, por comparação, pode se chamar de perispírito, né? Então, como é que a gente pode imaginar, como uma comparação, o que seria esse perispírito, né? Ele basicamente seria esse envoltório, né? Esse corpo do espírito. Porque nós vamos ter o nosso corpo orgânico, né? Material, que habita, que é necessário para habitar aqui no planeta Terra, e nós temos a essência, né, a inteligência, que é o espírito. E como é que há essa comunicação, né? Como é que há essa ligação direta entre esse espírito, esse ser inteligente que dá o comando, né, que traz toda a nossa história de vidas anteriores, de outras existências, para comunicar-se com essa dimensão aqui da Terra, né? Então, para que haja uma comunicação, ela é exatamente composta desse perispírito, né? Ela é o elo comunicador entre o espírito inteligente, que é a inteligência, e a matéria orgânica com a qual, né, nós temos os sentidos, nós interagimos com o meio. Ele é esse invólucro, né? Por que ele chama de semimaterial, né? Porque ele tem uma parte ligada à matéria, ele precisa comunicar-se com a matéria para interagir e também precisa ter a ligação direta com o espírito para poder fazer a ligação. Então, se a gente pensar nessas características que ele traz, né, de semimaterial, de sutil ali, de vaporoso, né, nós temos algumas características que são importantes do perispírito, como, por exemplo, a comunicação se dá a partir de... Nós temos a interação com o meio, captamos através dos nossos sentidos organicamente, e é o perispírito que transmite essa informação para o espírito, né? Para o ser inteligente, que é quem toma a decisão, que é quem tem a consciência, né? E da mesma forma se dá o inverso, né? O espírito manda o comando através do perispírito, que seria esse veículo, né? E o perispírito passa a informação para o corpo, que é quem age de forma orgânica, né? Então, nós temos aí uma dessas características. E por que ele chama dessa parte vaporosa, né? No livro dos Espíritos, na questão 88, ele conceitua o espírito, né? Então, ele traz, é uma chama, é um clarão, né? Ou uma centelha etérea. O que ele quer dizer com isso? Que o espírito, em sua base, ele não tem a forma semelhante à forma que nós temos do corpo, né? Como nós estamos presentes, com as características. Então, ele é essa centelha, ele é essa chama. Para que ele se molde, se adapte às características do corpo físico, né? Ele precisa recobrir-se por esse veículo que é o perispírito e que vai conectar-se de forma morfológica, vamos dizer assim, ao corpo orgânico, né? Então, daí nós temos para vocês tentarem compreender como é que é essa comparação, né, do que seria o espírito, do que seria o perispírito, né, que vem aí do grego. Peri significa ao redor, né? E o espíritus, que é do latim, ele quer dizer espírito. Então, ou seja, é como se ele ficasse ao redor do espírito, né? Emoldurando ali o espírito, para que ele pudesse fazer sua jornada aqui, adaptada a essa dimensão que nós vamos ver um pouco mais à frente. Ele também fala
aí já trazendo do livro dos médiuns, né? Quando ele fala na segunda parte, no capítulo 1, no item 54, ele conceitua também, ele faz uma comparação de que esse perispírito é um fio condutor, né? Ele é um fio condutor que serve para receber a informação e transmitir o pensamento, né? Como eu já citei anteriormente. Ele faz a comunicação entre o ser inteligente, que é o espírito, e o nosso corpo físico, né? E esse perispírito, ele nos acompanha desde a nossa formação até de todo modo sempre. É ele que dá sustentação ao corpo físico durante toda a jornada, né? E quando há o desencarne, o que acontece? Esse perispírito, ele acompanha o espírito para o plano espiritual. E o que fica é a matéria, né? Ele dá o exemplo aqui também do fruto, né? Como ele cita aqui, que o fruto é como se fosse, que ele tem ali o perisperma, né? Que seria o fruto, seria a parte mais interna, e nós temos ali o perisperma, que seria aquela parte mais carnuda, né? Digamos ali, do fruto. Seria aquela parte mais suculenta do fruto que envolve, que é exterior a essa parte do fruto em si, que é o princípio. Então, ele faz essa comparação, né, com o fruto, entre o perispírito e o espírito. Então, dando continuidade, considerando que a nossa matéria, ela é mais densa, né? A nossa matéria que nós vimos aqui, ela é mais densa, ela é grosseira. É quando ele cita que aos olhos, nossos olhos, o perispírito, ele não é visível. E aos olhos dos espíritos, esse perispírito, ele chega a ser grosseiro, né? Ele chega a ser de tão... ainda tendo aproximações com a matéria, por isso que ele é semimaterial, tá? Então, continuando, na pergunta 94, ele fala: de onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial, né? Kardec pergunta, e os espíritos respondem: do fluido universal de cada globo. Por isso, não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito troca o envoltório como mudais de roupa, né? Então, o que ele quis dizer com isso, né? Esse fluido universal, que ele é composto, né? Hoje a ciência já descobriu que existem partículas menores do que o átomo, né? Que até um tempo desse considerava-se o átomo a menor partícula. Então, nós temos um fluido universal pautado aí numa tríade universal que é composto de Deus, Espírito e Matéria. Né? Nós temos esse fluido cósmico que compõe ali todas as formações que deveriam originar, né, no caso o perispírito e a própria matéria, né, isso para qualquer condição. Então, a partir desse fluido, eu constituo ali qualquer matéria, e dentre elas nós temos a formação do perispírito, né, que vai ter uma parte material e uma parte espiritual, né. O espírito, ele precisa se apropriar desse fluido, né, que vai ali da matéria, óbvio que vai pautado naquela dimensão em que ele se encontra. Então, se nós estamos aqui nessa dimensão do planeta Terra, esse perispírito, ele vai se apropriar desses componentes pautados nessa esfera, para que ele possa compor essa matéria com a qual nós temos que nos é visível, né? É tanto que ele se refere com relação ao perispírito, que ele é, dentro das suas características, que ele é expansivo, que ele tem uma complacência de adaptação. Então, como ele é semimaterial, parte dele é composto pelo espírito da questão moral. Então, quanto mais evoluído o espírito né, menos grosseiro, mais sutil, mais vaporoso mais elevado é esse perispírito. Assim como, se o espírito é moralmente ainda um pouco atrasado, esse perispírito também vai trazer características mais grosseiras, né? E que quanto mais elevado é esse espírito, menos
grosseiro é esse componente. Então, aí a ligação em relação à nossa evolução, né, totalmente ligado a esse perispírito. E ele também é interessante também trazendo por um lado orgânico de saúde, né, a questão do sistema imunológico, né, que nós temos aí várias doenças autoimunes que estão relacionadas com aspectos do próprio organismo entrar em combate com o próprio organismo, né? Ele é o próprio agressor e ele é o próprio agredido. Então, há uma comunicação de que essa base formada a partir do perispírito é que ela traga ali já aquela moldura, né, que vai caracterizar nossas células orgânicas. Então, existem já pesquisas, né, cientistas que falam que a base da nossa formação já não é o DNA, que existe um eixo mais basal do que o DNA, que vai ali codificando de uma forma já pré-caracterizada, que considera-se esse perispírito, né? Que já traz as impressões que acompanham o espírito por toda a vida e que vai modulando ali a formação do nosso processo orgânico material, né? E é interessante a gente ver isso, porque os pacientes que têm doenças autoimunes estão ligados a questões emocionais, né? E é óbvio que essa origem das questões emocionais advém do nosso espírito. Então, é interessante fazer essa ressalva, né? Então, esse invólucro, né, semimaterial, ele é vindo desse fluido cósmico de acordo com a dimensão que aquele espírito irá habitar. Na 94 ainda ele fala, assim quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm entre nós, tomam um perispírito mais grosseiro, né? E eles respondem, já o dissemos, é preciso que eles se revistam da vossa matéria. Então, se eles são já superiores, já são constituídos de outros componentes menos denso, né? Menos grosseiro, mais elevado, então é óbvio que se eles precisam vir à Terra, nos auxiliar de alguma maneira, nos amparar, eles precisam se revestir, né, dessas características do fluido existente aqui na nossa esfera, para que ele possa tornar-se visível, né, materializado, para que ele possa executar aqui o veio. Na questão 95 ele fala, o envoltório semimaterial do espírito tem forma determinadas e pode ser perceptível, né? Os espíritos respondem sim, tem uma forma que o espírito deseja, e é assim que ele se vos apresenta algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável, né? Então, como eu falei já anteriormente, esse espírito, esse perispírito, para que ele se materialize e se torne visível, né? Ele usa ali o ectoplasma com outras energias para que ele possa se tornar visível, né? E essa característica de que o espírito escolhe ali da forma como ele deseja ser visto, né? Da forma como ele deseja ser visualizado, o perispírito faz exatamente essa representatividade, né? É tanto que daí se permite que os espíritos desencarnados, né, tenham a semelhança daqueles espíritos que quando eles estavam encarnados, né, assim o fazem da forma mais própria. Sendo que no desencarnado ele não tem mais o componente material, né? Então ali entre espírito e perispírito essa relação mais direta. E também a percepção dos sentidos que nós temos aqui encarnados, através dos nossos sentidos, né, da nossa visão, da nossa audição, enfim, no perispírito, como no desencarnado, como ele não tem mais a matéria, né, é como se ele sentisse de uma forma geral, genérica, as sensações que aqui nós sentimos a partir desses sentidos, né, ele faz essa comparação. Então, era sobre isso, né, que a gente veio conversar um pouquinho hoje, e espero que tenha esclarecido de alguma forma no tocante sobre perispírito, né,
E a gente vai finalizar aqui com uma prece, tá? Prece de encerramento. Eu vou pedir que quem o desejar feche os olhos, né? Se coloque num momento confortável, pensando na sua respiração, prestando atenção no ritmo da sua respiração, lembrando que essa respiração nos faz acalmar, nos faz sentir o nosso corpo, sentir as sensações, sentir como nós estamos, né? Amado Mestre Jesus, gratidão por mais esse encontro, por mais esse estudo. Que o Senhor possa nos auxiliar nesse momento tão desafiador que nós estamos passando, com o advento de tantos irmãos que estão desencarnando, oriundo da Covid-19, né? Oriundo dessa pandemia que veio nos trazer tantas reflexões, que veio nos desacelerar para aquilo que nós estávamos muito acelerados, acreditando ser esse o caminho ao encontro da felicidade, ao encontro de questões não morais, né? Questões materiais, que pudesse nos trazer para dentro de nós, que pudesse nos trazer o ensinamento do teu amor. Tão equivocado nós estávamos. E esse momento vem para nos refletirmos sobre esse caminhar, sobre essa trajetória que deturpamos, porque estamos totalmente desvinculados do teu amor, do teu exemplo, da tua sabedoria, sobretudo da tua luz. Que possamos, Pai, retornarmos à nossa caminhada evolutiva, nossa caminhada de luz, pautada sempre no teu amor e no teu exemplo. Que a tua caminhada aqui na Terra, que ela não seja somente falada, mas que ela seja vivida por todos nós. Que nós possamos ser mais fraternos com os nossos irmãos. E que após esse momento desafiador, que embora nos traga muita dor, muito sofrimento, que nós possamos caminhar para um mundo de regeneração, um mundo de amor, um mundo mais fraterno, um mundo cheio de tudo aquilo que tu reservou para nós, e que cada um de nós possamos utilizar essa luz, essa chama, né? Essa base, esse potencial a que tu nos criou, para que juntos, como irmãos, seguirmos para um mundo melhor, um mundo de amor e de fraternidade. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Fiquem com Deus, sigam em paz e até o nosso próximo encontro, né? Um abraço fraterno. Tchau. Amados irmãos, iremos agora ao passe virtual do Cefra. Dessa forma, erguemos nosso pensamento ao alto, solicitando do Pai Maior o concurso dos bons espíritos superiores para que possa, nesse instante, cuidar de todos nós e emanar as boas energias através dos fluidos de nós passistas e dos bons espíritos superiores que trabalham no Centro Espírita Francisco de Assis. Ó Senhor Jesus, envolve-nos a todos com tua luz de amor. Que a tua luz perpasse todo o nosso corpo, aureole todo o nosso corpo, que consigamos, a partir do nosso cérebro, emanar
todas as energias para o restante do nosso corpo, em todos os nossos centros de forças, que são pontos especiais e específicos para a nossa evolução e para a nossa melhoria do corpo. Dessa forma que a tua luz vem até a nós, trazendo toda a paz, toda a tranquilidade, melhorando o nosso bem-estar naquilo que necessitamos. Que tire de nós a angústia do nosso peito, que possa aplanar as nossas dores, minimizar os nossos sofrimentos. E Pai, te pedimos também para que possa nos dar a resignação nos problemas que não podemos mudar. Ajuda-nos a saber enfrentar os problemas com fé e força, Senhor. Que possamos ajudar todos que precisam de nós e que possamos, através da tua luz de amor, espalhar o teu evangelho. Que este passe espiritual circunde todo o nosso corpo com toda a energia de amor que advém de ti, Senhor Jesus. Que assim seja. Espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas, volve ao templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado, meu irmão. O teu coração em cada prece, Meu irmão, Deus responde em ti mesmo e te esclarece meu irmão, com a força eterna da consolação. compreenderás a dor que te domina, Meu irmão, ante a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz e redenção, da voz de Deus em luz e redenção. compreenderás a dor que te domina, Meu irmão, ante a